Sabe aquela ideia de planejar a vida a longo prazo? Parece uma coisa ótima, né? Mas como é que a gente faz isso quando a pessoa que mais vai ser afetada por esses planos, o nosso eu do futuro, é na prática uma completa desconhecida? Bom, vamos mergulhar nisso e tentar entender por que a mudança é a única certeza que a gente tem e como dá para se preparar para ela. Para a gente começar, vamos analisar uma história. Uma história real, de um amigo que perseguiu um único sonho a vida inteira, contra todas as expectativas. Desde moleque, ele só tinha uma coisa na cabeça, uma missão de vida que parecia inabalável: ser médico. Não era só uma carreira, sabe? Era uma vocação, algo que definia quem ele era. E olha, as coisas não foram fáceis para ele. Ele não tinha privilégios, mas tinha uma força de vontade, assim, fora do comum. Ele insistiu, estudou sem parar e conseguiu se formar em medicina uma década depois dos colegas de classe. Foi um esforço gigantesco. E ele conseguiu. Conquistou o sonho de uma vida. Começando do zero, ele se tornou médico. A gente imagina a satisfação, né? Aquela sensação de missão cumprida. Só que não foi bem assim. Anos depois, reencontrando com ele, a primeira coisa que ele falou sobre a profissão que ele tanto quis foi exatamente essa: que trabalho horrível. O estresse, a carga de trabalho, tudo aquilo tinha esgotado ele. A decepção era do tamanho da motivação que ele um dia teve. Essa história, por mais que seja de uma pessoa só, ilustra um fenômeno que acontece com todo mundo. Nossos objetivos, nossos desejos, eles não são de pedra. Eles mudam, e muito, ao longo da vida. E isso acontece com todo mundo, pode reparar. É fácil ver como os sonhos mudam. Com 5 anos, a ambição é ser motorista de trator. Aos 18, talvez seja virar um advogado de sucesso. Chega nos 40 e a prioridade pode mudar para ter mais tempo e menos estresse. E lá pelos 70, é bem possível olhar para trás e questionar todas essas escolhas. E não é só achismo não, os dados mostram isso. Pensa só, apenas 27% de quem se forma na faculdade trabalha numa área que tem a ver com o diploma. A pessoa que escolheu o curso aos 18 anos raramente é a mesma que está trabalhando na área aos 30 ou 40. Os psicólogos têm um nome bem interessante para isso: a ilusão do fim da história. É essa nossa tendência de achar que a pessoa que somos hoje é a versão final, definitiva. A gente até reconhece que mudou um monte no passado, mas por algum motivo subestima demais o quanto ainda vai mudar no futuro. E essa citação do psicólogo Daniel Gilbert ilustra isso de um jeito brilhante. As decisões que a gente toma hoje impactam profundamente a vida de quem a gente vai se tornar. E muitas vezes, essa pessoa do futuro não fica nem um pouco feliz com as escolhas que fizemos no passado. Essa nossa incapacidade de prever o que a gente vai querer no futuro não é só uma curiosidade da psicologia. Ela tem um custo real, viu? Especialmente quando o assunto é dinheiro. Charlie Munger, um dos maiores investidores do mundo, dizia que a primeira regra dos juros compostos, da composição, é nunca interromper o processo sem necessidade. Mas espera aí, como é que a gente segue essa regra se os nossos planos de vida viram de cabeça para baixo a cada década? O ponto central é este. Toda vez que a gente muda radicalmente de carreira ou de estilo de vida, é como se a gente apertasse o reset no nosso planejamento. Em vez de um plano contínuo de 80 anos, onde os juros compostos fazem sua mágica, a gente acaba com vários planinhos curtos, o que torna a segurança financeira lá na frente algo muito mais difícil de alcançar. Então tá, como é que a gente planeja para um futuro incerto, sabendo que vai mudar? A primeira estratégia é buscar o equilíbrio e fugir das decisões muito extremas. Vamos ver como isso funciona na prática. Viver com uma renda bem baixa pode trazer felicidade e simplicidade agora, mas o risco lá na frente é não ter preparo para as despesas que vão chegar. Do outro lado, se matar de trabalhar por uma renda altíssima pode trazer luxo agora, mas o risco é se arrepender de ter perdido os melhores anos da vida dentro de um escritório. A questão é que os benefícios dos extremos, eles meio que perdem a graça com o tempo. A gente se adapta. Mas as desvantagens, como a falta de dinheiro na velhice ou o arrependimento por não ter vivido, essas viram lamentações para sempre. Um caminho do meio aumenta as chances de a gente conseguir seguir um plano, ajustando ele pelo caminho, sem precisar jogar tudo para o alto e começar do zero. A segunda estratégia é igualmente poderosa: aprender a abandonar as decisões do passado que já não servem mais para o nosso eu do futuro, e fazer isso sem olhar para trás. Esse conceito é conhecido como custos irrecuperáveis. É quando a gente insiste numa coisa, uma carreira, um investimento, só porque já investimos muito tempo ou dinheiro ali, mesmo que não faça mais sentido. Isso acaba transformando o nosso eu do futuro num prisioneiro do nosso eu do passado.
Para a gente se libertar disso, olha só o método do Daniel Kahneman, que ganhou um prêmio Nobel. Ao escrever um livro, ele trabalhava incansavelmente num capítulo e aí, de repente, ele simplesmente reescrevia tudo do zero, como se o trabalho anterior nunca tivesse existido. E quando perguntaram como ele conseguia fazer isso, ele deu uma resposta que é uma aula. Para mim, não existem custos irrecuperáveis. Ele não deixava o esforço do passado ditar a qualidade do resultado futuro. Uma lição e tanto. E essa é a grande lição. Aceitar que as metas antigas, criadas por uma versão de nós que não existe mais, precisam ser abandonadas sem hesitação. Quanto mais rápido essa ruptura acontece, mais cedo é possível começar um novo plano e deixar a composição de tempo, de experiência e de dinheiro trabalhar a nosso favor de novo. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Ao olhar para os planos e compromissos da vida, vale a pena pensar: as decisões que estamos tomando hoje estão construindo uma prisão ou uma plataforma de lançamento para a pessoa que, inevitavelmente, vamos nos tornar amanhã?